Então, uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa parceria, né, do CEP com a disciplina de TCC, que também faz parte das obrigações do CEP, tá? Para quem não sabe, depois eu vou explicar isso um pouco melhor, o Comitê de Ética, ele tem por obrigação ser também um canal de instrução, não só dos professores como dos alunos, tá? O CEP também tem essa atribuição, tá bem? Muitos de vocês talvez enxerguem assim o Comitê de Ética como uma sociedade secreta, né? Assim, o Comitê de Ética ele se reúne para avaliar os projetos e buscarem ali qualquer tipo de problema para que eles atrasem a nossa pesquisa. Tem nada a ver com isso, tá? O Comitê de Ética não é uma sociedade secreta, tá? O Comitê de Ética tem membros que são conhecidos por todo mundo, eu vou falar depois sobre isso. E o nosso objetivo é muito simples, é facilitar a vida de vocês, proteger vocês juridicamente e proteger os participantes de pesquisa. Então, basicamente, a função do Comitê de Ética é essa. Então, eu vou hoje trazer para vocês a nossa segunda edição, né, do Descomplicando o CEP, e o objetivo é exatamente esse, é dar para vocês essa visão de uma descomplicação daquilo que parece longínquo, daquilo que parece complicado, e não é, tá bom? E essa gravação, essa apresentação, a professora Roberta já tem, fiz pequenos acréscimos de ontem para hoje nela, mas eu vou dar para vocês a última versão dela também, porque o objetivo não é que isso fique guardado. Eu montei essa apresentação justamente para que vocês tenham acesso a ela e saibam exatamente onde buscar depois ali uma resolução ou uma ideia que vocês esqueceram. Essa apresentação vai ficar com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida muito importante enquanto eu estiver falando, pode me interromper, não tem problema, tá bom? Mas se vocês preferirem deixar para o final, problema nenhum. Tranquilo? Todo mundo me ouve bem aí? Tá beleza? Então beleza. Então vamos lá. Eu já deixei logo de cara aqui, né, no primeiro slide, o papel do CEP, quais são os erros mais comuns nos projetos, os relatos de caso têm algum segredo, né? Eu acho que para vocês isso é importantíssimo, porque muita gente acha que relato de caso ou é simples demais ou é complicado demais. Na verdade não tem segredo, eu vou falar sobre isso. Pesquisa em ambiente virtual, que depois da pandemia se tornou algo extremamente importante, e nós já temos uma carta, né, orientando como fazer nesse caso. O que não pode faltar num TCLE, num termo de consentimento. E eu vou falar também sobre a relação de vocês com o Comitê de Ética. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui no meu telefone, eu tenho um chip do Comitê de Ética, né? Quando eu recebo uma mensagem de um aluno, de um professor, pedindo orientação, e graças a isso, na nossa última reunião, nós tivemos pela primeira vez em 13 anos, 2 projetos aprovados de primeira. Passaram pelo CEP pela primeira vez em 13 anos que eles passaram direto, sem nenhuma pendência. 13 anos, nunca tinha visto um projeto passar sem erro pelo CEP. Mas graças a esse contato dos professores, dos alunos, diretamente com a gente ajuda vocês a entregarem o projeto mais prontinho, tá bem? Só que nem todo mundo sabe que isso é possível, né? Então vamos lá. Primeiras coisas importantes a nós trabalharmos aqui são as funções do CEP, que todo mundo acha que a função do CEP é só ficar se reunindo para encontrar pendência em projeto. Isso aí é uma das funções do CEP. Então, a principal função do CEP é a proteção dos participantes de pesquisa e, logicamente, a proteção do pesquisador. Porque se um projeto dá problema e ele vai parar no Ministério Público, o CEP faz parte desse processo de proteção do pesquisador e proteção do participante de pesquisa. Então, ele que vai garantir os direitos e a segurança ética dos participantes de pesquisa, minimizando riscos e promovendo informação adequada. Então, a principal função do CEP, se nós formos resumir, é a proteção dos participantes de pesquisa e dos pesquisadores. Então, tudo que o CEP faz é visando alcançar esse objetivo. Vocês estão conseguindo ler, gente? Tá de boa? Vamos lá. Dentro desse processo de proteção dos participantes, uma das funções do CEP é avaliar projetos de pesquisa. Então, todas as propostas de pesquisa que envolvem experimentação humana, seja ela das mais simples às mais complexas, vão passar pelo CEP, desde que elas estejam em conformidade com os princípios éticos
preconizados pela Comissão Nacional de Ética. Então, na verdade, o CEP, ele segue preceitos que vêm de cima para baixo. Não é uma coisa que eu invento. O professor Renato está implicando com o meu projeto. Não, a CONEP tem uma série de documentos que estabelecem como os projetos têm que ser analisados. Entenderam? Então, quando a gente vai lá e fala assim, você esqueceu de colocar que vai prestar assistência a um participante de pesquisa. Ô, professor chato. O professor não é chato, é a CONEP que exige. E, na verdade, não é uma chatice, é uma proteção. Para caso depois dê um problema, você não responda juridicamente por isso. Tá bem? Outra função, que é essa que nós estamos fazendo aqui, uma delas, né, é a orientação e a consultoria. Então, o CEP, ele oferece diretrizes e aconselhamento sobre questões éticas que possam surgir em projetos de pesquisa e em práticas organizacionais. Então, o CEP, ele também tem obrigação de prestar consultoria, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Quando a gente recebe uma mensagem aqui, vai lá e orienta, diz por onde ir, é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, o nosso CEP, na UF tem 3 CEPs, tá? A parte médica da UF. Um do Hospital Antônio Pedro, um que fica em Macaé e o nosso aqui, tá? O único CEP que eu conheço de todos os CEPs do Rio de Janeiro que tem um estatístico é o nosso. O nosso CEP tem um estatístico, ou seja, vocês têm a proteção ética do cálculo amostral dentro do comitê de ética. Vocês não precisam depois tomar pancada de uma revista e etc. Então, dentro do próprio comitê de ética, a gente ajuda com esse processo. Tá bem? Monitoramento e supervisão. Tem muita gente que não sabe disso, né? Mas o CEP, depois que você acaba uma pesquisa, ou quando você está em vista de acabar uma pesquisa, o CEP ele precisa monitorar e supervisionar isso. Então, ele vai acompanhar a condução das pesquisas, assegurando que os protocolos sejam seguidos ao longo do tempo. Professor, como se faz isso? Toda pesquisa, prestem atenção, e isso é um dos erros mais comuns que eu vou mostrar depois para vocês, das pendências que caem os projetos. Todo projeto de pesquisa precisa ter um cronograma, começo, meio e fim. E tem gente que faz o cronograma assim, bota qualquer data aí, e é o que mais cai em pendência. Então, o que precisa ser previsto em vista desse monitoramento aqui? Precisa estar previsto um relatório seu para o CEP. Se a sua pesquisa tiver até 1 ano, você vai só fazer um relatório final. Se ela tiver mais de 1 ano, você tem que fazer a cada 6 meses um relatório parcial e depois um relatório final. Professor, sim, é necessário fazer isso. Todo mundo coloca isso no cronograma? Não, a maioria das pessoas esquece. Aí o que acontece? Volta o projeto com pendência, aí o CEP tem que esperar a correção para depois aprovar. Isso às vezes atrasa 1 mês e meio o projeto, por conta de uma frase que não foi escrita no projeto. Entenderam? Então, esse monitoramento, ele é feito, nessa supervisão, ele é feito por meio do cronograma do projeto. O CEP pode, a qualquer momento, e isso a gente já fez algumas vezes, sortear na plataforma 3 projetos no mês para você entrar em contato com o pesquisador e perguntar para ele como está o projeto. Como está o andamento do seu projeto? Não, está assim, está assado. Se ele tiver parado, por exemplo, sem razão, sem justificativa, o pesquisador pode sofrer uma denúncia para a CONEP, porque você está expondo um participante de pesquisa à toa. Como a CONEP, isso já aconteceu, pode bater na nossa porta e pedir para sortear algum projeto e ir atrás do pesquisador para saber se ele está acontecendo. Já aconteceu aqui. Graças a Deus estava tudo certo, né? Mas pode acontecer de não estar, tá bem? Por fim, a promoção da ética institucional, ou seja, fomenta uma cultura de ética dentro da instituição, promovendo a conscientização da importância de práticas éticas em todas as áreas. Por exemplo, na odonto, a disciplina de bioética, ela é obrigatória? Não. Na biomedicina é obrigatória. Inclusive, eu sou professor da biomedicina. Vocês não têm bioética obrigatória. Antigamente, nem a optativa tinha. Agora vocês têm a optativa. Isso serve como que? Promoção da ética institucional. Isso que nós estamos fazendo aqui com a presença de professores, de colegas e outros que pediram para a gente gravar é a promoção da ética institucional. Entenderam? Dentro desse conceito, né, que nós estamos trazendo dentro da questão das pesquisas. Agora vamos lá.
Quais são os pontos críticos nas análises de projeto? Né? O que o CEP fica mais atento, de orelha em pé, para analisar se os projetos têm de forma adequada? Porque quando você vai submeter um projeto, ele tem toda aquela estrutura que vocês já conhecem. Ele tem uma apresentação, uma justificativa, uma hipótese, o desenho da pesquisa, riscos, benefícios, objetivo principal, objetivo secundário, tudo isso. Só que raramente a gente encontra um problema no objetivo, por exemplo. Raramente você encontra um problema na introdução. Entendem? Existem pontos mais críticos que são aqueles que a gente analisa com mais critério, porque é justamente onde existem os gargalos, os conflitos éticos mais comuns. E eu vou dizer isso para vocês, para quê? Porque são os pontos que vocês precisam ter mais atenção. Entenderam? Porque é onde as nossas pendências são mais comuns. Então, o CEP, ele analisa dezenas de parâmetros nos projetos de pesquisa para a emissão de um parecer. Mas tem alguns pontos que precisam de maior atenção, porque são justamente aqueles pontos que vão blindar um pouco melhor eticamente um projeto. Por quê? Porque existem pontos que envolvem maior risco para o participante de pesquisa para que aquele projeto seja validado ou invalidado. Então, esses pontos são os que mais saltam aos olhos do colegiado do CEP numa análise individual e colegiada do projeto. Então, para que vocês saibam como é que funciona o processo de submissão e análise de um projeto. Vocês vão construir um projeto de pesquisa junto com o orientador de vocês. Depois, se ele precisar passar pelo CEP, nem todos precisam, né? Um projeto de revisão bibliográfica, por exemplo, não precisa passar pelo CEP. Vocês vão submeter esse projeto na plataforma Brasil, que é um site que vocês vão preenchendo lá com os dados do projeto, com as informações básicas do projeto, e vocês vão inserindo ali uma série de outros documentos que são necessários, o TCLE, a anuência aqui do Instituto, né? O diretor tem que assinar um papel, uma folha de rosto, enfim. Depois isso vai ser designado por sorteio para um pesquisador fazer o parecer. Esse pesquisador faz o parecer inicial, esse parecer inicial é levado para uma reunião do CEP, onde ele lê esse parecer, lê o projeto, lê o resumo do projeto, lê todos os detalhes do projeto, e aí o colegiado do CEP faz uma análise colegiada do projeto. E aí o pesquisador que fez o membro do CEP que fez a análise, ele pontua, olha, eu vi esse problema, ou ele diz, eu não vi nenhum problema, e aí os outros colegas do CEP dizem, olha, me mostra essa parte para ver se ficou claro, me mostra essa parte. Então, depois que acaba a reunião, existe um parecer colegiado do CEP, e aí esse parecer colegiado, aprovado ou pendente, é liberado para o pesquisador, entenderam? Então, existe uma análise individual que um pesquisador faz, e depois a análise colegiada. Depois dessa análise colegiada, eu ou a professora Laís, que somos os coordenador e vice, a gente tem que analisar depois tudo que foi escrito e redigir de uma forma mais impessoal, porque tem muitos pareceristas que deixam ali de uma forma muito pessoal escrito e a gente tem que deixar aquilo mais impessoal, até para depois a pessoa ler e falar assim, eu acho que eu sei quem deu esse parecer, né? Só que a gente tenta evitar isso um pouco para não ficar claro, né, quem deixou ali o parecer escrito. Tá bom? Ficou claro aqui, pessoal? Então vamos lá falar um pouco sobre esses pontos críticos e eu acho que vocês vão entender aqui a importância deles olhando para os futuros projetos de vocês, tá bem? Quais são os principais pontos críticos? Eu chamei a atenção aqui para alguns, tá? Primeiro deles é questão de risco e benefício. É fundamental que o projeto tenha uma análise de risco coerente e em relação ao quê, professor? Em relação à metodologia apresentada e aos benefícios que sejam proporcionais. Eu já vi um projeto de pesquisa que o professor ou a pesquisadora, não lembro quem, escreveu assim, eu não vou correr nenhum risco porque eu vou me paramentar. Não é de você o risco é do participante de pesquisa. A pessoa achou que era o risco que ela estaria correndo dentro da clínica, entendeu? O paciente pode me morder, o paciente pode... Não é você. O risco é do participante de pesquisa, não é seu. Entenderam? E aí, pessoal, entendam o seguinte, não existe pesquisa sem risco. Se você escrever essa frase, a pesquisa não traz risco, já tá com pendência.
Você não pode colocar que uma pesquisa não tem risco, porque ela tem. Mas, professor, é só um questionário que a pessoa vai responder. Até um questionário tem risco. Se o seu participante da pesquisa vai levar tempo para responder, o tempo dele é um risco. Vocês sabiam disso? O tempo que ele vai gastar, porque aquilo gera desconforto, aquilo muitas vezes traz perguntas que incomodam a pessoa, uma pergunta sobre a condição social dela, uma pergunta sobre um abuso que ela sofreu, uma pergunta que vai gerar nela uma memória ruim. Ai, professor, isso é frescura. Isso não é frescura porque não é a sua vida, é a da pessoa. Então, na dúvida, você coloca que aquilo é um risco. O risco do tempo, o risco do desconforto. Entenderam? Então, não existe pesquisa sem risco. Se você vai abordar clinicamente um paciente, vai fazer alguma intervenção, precisa estar claro o que você vai fazer. Professor, mas isso aqui já é praxe na odonto. Não importa. Você precisa dizer o que você vai fazer e deixar claro quais são os riscos reais, inclusive do ponto de vista clínico. Fala, Renata. Fica à vontade. A gente trabalha com uma patologia. Certo. A gente trabalha com as lâminas arquivadas. Uhum. E às vezes, assim, na maior parte das vezes, a gente usa os dados da ficha que Sim. chegou até o nosso laboratório. Aí eu queria saber quais são os riscos envolvidos nessa, de pessoas que a gente não conhece. Então, só para você me ajudar mesmo. é bem tranquilo isso aí. Por quê? E como eu faço? Porque eu já recebi um parecer do CEP dizendo que eu não podia fazer, que eu teria que ir atrás do paciente. E muitas vezes a gente não tem contato com o paciente já morreu. Eu não queria inviabilizar a minha pesquisa em Então, relação a isso. isso é bem comum. O que acontece? Sempre que você está lidando com um banco de dados, prontuário, lâmina, algum tipo de laudo que é antigo, e você não tem acesso ao participante da pesquisa, como é uma coisa retrospectiva, ele já não vai sofrer fisicamente nenhum tipo de abordagem. A proteção que ele precisa receber é uma proteção de sigilo e confidencialidade. Então você tem que garantir que ninguém vai conseguir reconhecer que aquele paciente é aquele paciente. E se for necessário reconhecer, porque tem pesquisa que tem que reconhecer quem é a pessoa. A gente já pegou pesquisa com índio e tinham que saber que era índio. Aí você justifica, tem que reconhecer por causa disso, disso, disso e disso. Não tem problema. E aí você vai pegar e vai dizer, olha, o participante de pesquisa não vai ser identificado. Eu estou pegando de um banco de lâminas. Então, eu não tenho como fazer um TCLE. E eu estou usando um banco de dados. E aí você é uma espécie de pesquisa com um prontuário. Sim, pelo amor de Deus. Isso é o mais importante. Você vai dizer, olha, eu estou trabalhando com lâmina, eu não tenho contato, eu não sei quem é a pessoa, eu estou trabalhando com um banco de lâminas. O que você vai precisar, nesse caso, é de alguém que seja responsável por esse banco de lâminas, que vai dar autorização para você mexer nelas. Aí eu não sei, nesse caso, quem é. Pois pronto, aí você precisa dizer, essa pesquisa ela é conhecida pelo Instituto, a gente tem autorização de quem é responsável pelas lâminas, e o risco aqui é o participante ser identificado. E aí o que você vai fazer? Para que ele não seja identificado, o nome dele não vai ser revelado, a gente vai fazer de tudo para proteger e deixar sigilosos os dados. Acabou, o risco está aí e ele já está protegido. Por quê? Aproveitando a sua pergunta. Sempre que você vai falar de um risco, você precisa contemporizar e fazer uma contrapartida. Então eu vou trabalhar com crianças na clínica. Elas vão precisar ser anestesiadas e elas vão passar por uma cirurgia. Você vai dizer o risco. Do medo, do desconforto, da própria anestesia, da hemorragia, tudo isso você vai expor. E aí você vai justificar no benefício. Para que você está colocando uma criança nesse nível de risco? Você vai justificar no benefício e minimizar os riscos. Para isso, daremos o tempo necessário para que a criança se acalme, teremos uma equipe preparada para caso a criança não aceite a contenção. Para isso, se for necessário, a gente remarca o dia. Se você não minimizar o risco, o CEP não vai confiar que aquele risco vai ser contemporizado, que ele vai ser alvo de atenção do pesquisador. Vocês entenderam, gente? Todo mundo entendeu essa questão do risco? Até o preenchimento de um formulário tem risco. Professor, eu acho um exagero, não tem problema. Não tem problema. Você pode achar um exagero, mas você diz que é risco mínimo e o tempo que a pessoa vai gastar, o desconforto e etc., você coloca lá e você vai fazer o seu projeto, mesmo achando que aquilo é um exagero.
porque tem coisa que é exagero mesmo e a gente faz do mesmo jeito. Vocês entenderam até aqui, gente? Então, sempre existe algum risco. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Outra coisa. O termo... Só para encerrar o meu raciocínio. Manda brasa. Não, pode interromper numa boa. Eu não quero mais que volte. Agora eu Não quero tem problema. mais. Pode perguntar. O benefício, no caso da pesquisa por lâminas, lá dos formulários. É indireto. O benefício é para a comunidade. A pessoa... Não tem a relação... Não, você diz, não haverá benefícios diretos, apenas indiretos. Não tem problema. Nem toda pesquisa precisa ter um benefício direto. Entendeu? Aí o benefício é da comunidade que vai... Tá bem? Só, por favor, não coloque que o benefício é seu. Se essa pesquisa for aceita, eu vou ganhar o prêmio. Não, aí não é benefício só o seu. Entendeu? Agora vamos lá, gente. Termos de consentimento livre e esclarecido, termo de assentimento livre e esclarecido e atenção, algo novo. Não existe mais só TCLE e TALI, existe o registro de consentimento livre e esclarecido. Renato, pelo amor de Deus, mais uma coisa, o registro é fácil, é quando a pesquisa é virtual, que você não tem um termo assinado, a pessoa clica num link e ela aceita uma pesquisa. Aí a Conep diz que isso é o registro de consentimento e não um termo, porque ele não é assinado, ele é virtual, ele é digital, tá bom? Depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso e vocês vão receber um documento que fala exatamente sobre isso, tá bom? Vamos lá. No nosso site tem modelo de TCLE. Eu estou inserindo lá um modelo de TALI, eu estou só esperando eles entregarem a porcaria do site, né? E o registro de consentimento não tem um modelo, porque cada pesquisa tem o seu. Às vezes você vai fazer uma pesquisa no Google Forms, e aí o registro da pessoa é simplesmente ela clicar lá que ela aceita ir para a próxima página. Tá bem? Você aceita seguir com essa pesquisa e ir para a próxima página? Se a pessoa clicar sim, aquilo já é o registro dela. Entenderam? Aquilo vale como assinatura para a Conep. Ficou claro? É um novo modelo. Existe uma carta explicando isso bem direitinho. Eu coloquei aqui na apresentação. Vocês podem ter acesso, é só vocês lerem. É bem fácil, é bem simples. Tá bom? Então, o que é o TCLE? Imagino que vocês já saibam, né? É um documento que vai explicitar o consentimento do participante de pesquisa e lá vão ter todas as informações necessárias para o esclarecimento sobre a pesquisa a qual ele vai se propor participar. Renato, por que nada se cria, tudo se copia? Porque você pode pegar um modelo de TCLE que tem no nosso site, botar os seus dados e entregar para o CEP. Para que você vai criar um novo? Usa o que está lá. O que está lá não vai ter pendência. Vocês entenderam? A não ser que você delete alguma coisa e esqueça de colocar. Ou que você preencha errado. Entenderam? Então, não precisa. Tem lá o TCLE bonitinho para vocês copiarem. Vocês sabem o que é TALI? TALI é o documento que você dá para um menor de idade. O termo de consentimento é para um adulto ou para um responsável de uma criança ou de um menor de idade que esteja fazendo uma pesquisa. Bom dia, Carol. E aí o que acontece? Se você estiver fazendo uma pesquisa que envolva menores de idade, se eles já estiverem na idade da razão, ou seja, acima de 7 anos, você tem que dar um termo de assentimento. Professor, mas como é que eu vou fazer para ela entender? Você pode fazer até uma apresentação no PowerPoint cheio de bonequinho, com o Mickey, entendeu? Pode botar o Chaves, o Chapolin, fazer o que você quiser. Ela só precisa entender o que você vai fazer. Tá bom? Vamos lá. Outro problema. Esse aqui é a dor de cabeça maior que a gente tem. Cronograma e orçamento. O que acontece? O cronograma, pessoal, se não tiver no projeto, ele já é reprovado na hora. A gente nem analisa um projeto sem cronograma. Se ele não tiver correto, ele já cai em pendência automaticamente. Então, leve em consideração que o trâmite do seu projeto no CEP até a aprovação, ele vai levar mais ou menos de 2 a 3 meses, se ele ficar com muita pendência. Professor, é muita coisa. Mas eu tô dando a sugestão porque o CEP ele não vai ligar se você começar a sua pesquisa antes do que está no cronograma, desde que ela tenha passado pelo CEP. Agora, qual é o problema? A pessoa, hoje é dia 4, hoje é 4 ou é 5? 4 de setembro. Aí você vai submeter ao CEP na semana que vem.
Aí você bota lá, vou começar a minha pesquisa dia 15 de setembro. Vai dar tempo? Não, então não bota 15 de setembro, bota 15 de novembro. Mas, Renato, o CEP aprovou dia 28 de setembro. Começa a pesquisa. Entenderam isso? A única coisa que o CEP aceita estar antes dele ser aprovado é a revisão bibliográfica. Se você está fazendo revisão bibliográfica desde fevereiro, não tem problema nenhum. Agora, a parte experimental não pode ser antes da passagem pelo CEP, gente. Entenderam? Porque isso é muito grave. Significa que você já vai começar a pesquisa antes da aprovação. Entenderam? Outro erro muito comum. O projeto caiu em pendência. Aí o CEP fez a análise, devolveu para o pesquisador, aí o pesquisador resolveu lá as pendências, ajustou o TCLE, mudou lá o que tinha que mudar, aí ele não ajusta o cronograma. Entenderam? Se o seu projeto de pesquisa foi atrasado por conta da pendência, você tem que reajustar o cronograma. Entenderam? Então, quando você for devolver para o CEP, reajusta o cronograma. Porque ele vai cair em pendência de novo, porque você não reajustou o cronograma. Então, sempre joguem o início para frente, para vocês não terem dor de cabeça quanto a isso. Ficou claro? Outra questão fundamental no cronograma. Se a sua pesquisa for demorar mais de um ano, precisa ter no cronograma um relatório parcial previsto e um relatório final previsto. Professor, um relatório parcial de quanto tempo? 6 meses depois que você começou a sua pesquisa. Entenderam? Não a revisão bibliográfica, né? Que você começou a parte clínica, a parte experimental. 6 meses depois, manda um relatório. Professor, e esse relatório? É um modelo besta que tem lá no nosso site. É um modelo simples. O que você já fez até agora, o que deu certo, o que deu errado, se você vai ou não continuar com a pesquisa. Preencheu, manda para o CEP. Está registrado. Relatório final, quais foram os seus achados, os seus resultados, se você teve algum atraso, se deu tudo certo, manda para o CEP. Acabou. Entenderam isso? Tem modelo no nosso site de relatório parcial e final. É bem fácil de fazer. Tá bem? Orçamento. Isso aqui a Roberta adora orçamento. Gente, presta atenção. Eu sei que está gravando, mas eu vou falar. Tem coisa que nem eu concordo, mas que a gente tem que respeitar. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa no laboratório. Você já tem a lâmina do bisturi, você já tem os materiais que vai utilizar, você já tem tudo no seu consultório, mas você vai fazer aquela pesquisa. Ou seja, você vai comprar alguma coisa a mais? Não. Mas o custo daquela pesquisa é zero, sim ou não? Você pagou internet? Pagou luz? Usou o material que você já tinha lá? Usou. Então o custo não pode ser zero. Aí vem a pergunta da Roberta. Mas então eu tenho que colocar o preço da internet, o preço da luz? Não. Você vai... Se você não tiver gastos muito claros no seu projeto, um kit que você precisou comprar, um investimento que você fez lá num determinado equipamento, você coloca custos gerais. Entenderam? E coloca lá, meus custos gerais foram de R$150. O que não dá é para você dizer que esse projeto teve custo zero. Por mais que ele, de fato, não tenha um custo objetivo com ele, ele tem um custo indireto com a estrutura que você precisou utilizar. Entenderam? E a Conep não aceita o orçamento vir zerado. Não aceita. E a gente tem que colocar lá. Entenderam? Todo mundo entendeu isso aqui? Se você tem um gasto bem específico com o seu projeto, coloca lá e discrimina. Agora, se você não tem um gasto específico e parece que não vai ter gasto nenhum, você coloca lá que você vai ter custos gerais do projeto. E você coloca o valor que você deve gastar em média. Entenderam? Por que a Conep faz essa exigência? Porque a gente já recebeu projeto, gente, de 15 milhões, de 20 milhões, de 700 mil reais. E se você não souber de onde vem o dinheiro e como ele vai ser gasto, aquilo vira uma coisa extremamente perdida. Entenderam? Só que da mesma maneira que tem o controle para muito, acaba tendo controle para nada. Como é que você vai fazer uma pesquisa sem gastar nada? Será que essa pesquisa é verdadeira ou ela é fake? Entenderam? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Por fim, aquilo que é não a dor de cabeça do CEP, mas a dor de cabeça dos pesquisadores.
o cálculo amostral. Quem aqui ama estatística? Nunca vi. Só o Nestor levanta o braço. Vocês já tiveram aula com o Nestor? Vocês não tiveram aula com o Nestor? Ele não dá aula para odonto? Por isso vocês estão com a cara feliz, assim. Porque o Nestor, ele é um gênio. Já viram um japa que anda por aí? Sabe quem é o Nestor? É o japa, é o giraia. Ele é professor de estatística. E o Nestor, ele é gênio. Ele é gênio mesmo. Você está conversando com ele aqui, ele puxa a conversa para cá e você não vai, porque você não consegue. Ele é muito gênio, assim. E ele é o nosso estatístico do CEP. Então, o que ele faz nos projetos? Ele faz a análise de cálculo amostral. E para nós isso é extremamente bom e importante. Por que o cálculo amostral é importante, gente? Porque se você vai trabalhar com uma determinada quantidade de participantes e você coloca uma pessoa a menos, o que aconteceu com o seu protocolo de pesquisa? Não valeu. A revista nem vai aceitar. Se você coloca uma pessoa a mais, você usou uma pessoa à toa. Você expôs uma pessoa a risco sem necessidade. Entenderam? Então, o cálculo amostral, ele é fundamental para que o número de amostras, o número de pessoas com as quais você vai lidar, seja bem calculado. Problema: a maioria das pessoas não consegue, não sabe, não tem experiência para fazer cálculo amostral. Qual é a minha sugestão? Na dúvida, procura o CEP. Porque nós temos um estatístico no CEP que vai dizer para vocês o caminho das pedras. A minha orientadora sabe estatística. Ótimo, maravilhoso. Mas se você não tem, procura o CEP. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ficou claro aqui, pessoal? Tranquilo? Beleza. Será que eu consigo tirar isso aqui? Não. Queria tirar isso aqui para ficar maior a tela para vocês. Só vai até aqui, não tem problema não. Vamos lá. Quais são as pendências mais comuns que o CEP enfrenta? E aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhes com vocês, tá? Nós temos um banco de pendências, ou seja, aquilo que a gente mais encontra corriqueiramente dentro dos projetos, e a gente tem esses dados estatísticos, né, dos erros mais comuns, daqueles projetos que chegam em primeira versão e daqueles que continuam pendentes mesmo após as correções por parte do pesquisador. Vejam, gente, isso aqui é importante vocês saberem. O CEP ele é composto por pessoas. Então, da mesma forma que os pesquisadores submetem algo ao CEP e a gente faz uma análise de primeira versão, devolve para o pesquisador e depois o pesquisador manda e ainda não está bom, nem sempre a culpa é só do pesquisador. Às vezes o próprio CEP não soube dizer para vocês por que uma coisa não está tão boa. Entenderam? Isso também existe. E a gente está tentando minimizar isso, criando um banco de pendências, né, que a gente já tem para poder melhorar um pouco isso. Agora vamos lá. Esse aqui é o segredo, tá, que eu vou dizer para vocês. Se vocês seguirem isso aqui bem direitinho, dificilmente os projetos de vocês vão ter problemas. Então, a primeira pendência mais comum é o processo de consentimento, tá? O termo de consentimento, o TALE, o registro de consentimento. E aqui eu coloquei na ordem que aparecem as pendências. E vejam que a maioria delas são banais. Por exemplo, a paginação. A pessoa manda, tem 2 folhas de TCLE, ela manda 100 páginas. Como é que você vai botar a pessoa para assinar algo que não tem página 1 de 2 e página 2 de 2? Entenderam? Então tem que estar paginado. E paginado como? Se tiver 3 páginas, página 1 de 3, página 2 de 3, página 3 de 3. Entenderam? Porque a pessoa precisa saber quantas folhas tem no que ela está assinando. Professor, isso é um exagero. Não é. Aquilo é um documento importantíssimo. Entenderam? O participante da pesquisa precisa receber uma via do termo. Não é uma cópia, é uma via. Se vier escrito cópia, vai cair em pendência. Porque não é uma cópia, precisa de uma via assinada, a caneta. Entenderam? Não é uma cópia. Ah, eu peguei, xeroquei e dei para ele. Não serve, não vale. Tem que ser uma via. Professor, isso é uma besteira. Não é besteira. É igual usar documento autenticado. Tem lugar que aceita, tem lugar que não aceita. A Conep não aceita cópia, ela só aceita via.
do participante de pesquisa. Se você, por exemplo, o participante de pesquisa for entrar na justiça contra você e ele disser, eu recebi uma cópia, não recebi uma via, você já começa por aí a sua condenação. Porque ele tinha que receber uma cópia. Uma via, não uma cópia. Entenderam? Professor, o senhor está exagerando. Não estou. Eu já vi bastante coisa acontecendo na história. Então, é uma via, tá bem? Os dados do pesquisador e do comitê de ética. Os dados do pesquisador é simples, gente. Se você for pesquisador principal ou seu orientador, os dados dele, nome, ele é professor de quê, ele trabalha onde, entenderam? O telefone dele, o e-mail dele. Os dados do CEP já estão no nosso TCLE, que é modelo, lá no nosso site. Não precisa você mexer, entenderam? Inclusive, o nosso telefone mudou, o nosso e-mail mudou, já está atualizado lá. Esse aqui é outro ponto importante, prestem atenção. Isso aqui muita gente erra por não ter clareza do que significa e por não saber como fazer, que é a necessidade, a obrigação que todo pesquisador tem de prestar assistência ao participante de pesquisa e dar um acompanhamento integral, imediato e gratuito. Se isso aqui não tiver garantido, o projeto não vai passar. Então, digamos que você vai recrutar participantes de pesquisa que vão estar com vocês durante 6 meses para analisar a evolução de um determinado quadro. E aí você começa a identificar aquele quadro. Identifiquei, legal, peguei aqui 100 participantes de pesquisa, identifiquei o que eu queria. Muito obrigado, pessoal, vocês foram demais, agora a minha pesquisa segue e vocês voltam para casa. Não existe isso. Cada participante de pesquisa que você identifica um problema, você tem que prestar uma assistência para ele, ainda que seja aqui na própria clínica, de dar ali um encaminhamento assistido para que ele não perca o atendimento integral que ele tem. Então, se você simplesmente usa a pessoa e depois descarta, você está nem considerando ela uma pessoa, ela virou um objeto da sua pesquisa. Entenderam? Então, a pessoa precisa ter a garantia de assistência. Tá claro? Outra coisa, se você estiver fazendo esse projeto aqui na clínica, precisa... Gente, isso aqui muita gente erra, presta atenção. Eu sei que depois vocês vão esquecer, mas vocês assistem de novo aqui e lembram. Se a pesquisa estiver sendo feita num ambiente público, como é aqui, tem que estar escrito que o fato dela desistir daquela pesquisa não vai prejudicar em nada a sequência dela no atendimento público. Porque a pessoa pode se sentir constrangida. Aí eu vou sair dessa pesquisa e vou perder meu atendimento. Ela jamais pode ter esse sentimento. Ela tem que ter a garantia de que uma vez ela saindo daquele projeto de pesquisa, ela vai garantir a sequência da assistência dela se ali for um ambiente público. Porque a gente só tem resolução para ambiente público. Ambiente privado a gente não tem resolução. Então, o que vocês precisam fazer na prática? Ter uma frase lá, uma garantia registrada de que vocês vão assistir e acompanhar integralmente aquele participante de pesquisa. Renato, mas eu tenho que fazer todo o processo de acompanhamento dele até ele terminar a vida dele? Não. Naquilo que diz respeito ao que você está pesquisando, você tem que dar essa assistência. Entenderam? Você identificou um problema grave na pessoa, né, no meio do seu processo ali de investigação. Você terminou a sua pesquisa, mas você identificou um problema grave. Você tem que garantir a assistência. Você vai encaminhar, mas você vai assistir aquela pessoa. Se ela foi atendida, se ela não foi, se ela está sendo alvo de cuidado ou não. Não é simplesmente dar um papel, eu vou te encaminhar aqui lá para o Raul Sertã, lá você se vira. Não pode, a Conep não permite isso. Você tem que garantir a assistência e não só o encaminhamento. Professor, mas é mais difícil assim. Sim, então você não chama a pessoa para identificar o que ela tem, deixa ela lá. Se você chamou a pessoa para investigar a pessoa, garanta que ela vai ter o mínimo de assistência para que ela consiga resolver aquilo que você encontrou de problema. Você não precisa garantir o tratamento, tá? Você não tem que garantir tratamento nenhum. Você tem que garantir a assistência. Entenderam isso aqui, gente? Muita gente não entende esse processo da assistência e acha que assim, não, caso eu encontre algum problema, o participante de pesquisa será encaminhado para algum lugar que cuide dele. Não é encaminhamento, é assistência. Todo mundo entendeu isso? Isso é bem importante, gente, que a gente acha, vou mandar para a clínica, vou mandar para o hospital.
Não é assim. É uma questão que volta. A gente tem que garantir a assistência. O professor Marcos falou sobre esse tema. Exatamente. Tem que dar a garantia de assistência. Alguém não entendeu isso aqui, gente? Tranquilo? Outro ponto importante é o ressarcimento e a indenização. Renato, o que é o ressarcimento? Se o seu participante vai vir aqui para o instituto, ou se ele vai para o local onde você vai fazer qualquer abordagem com ele, e ele tem gasto com a sua pesquisa, você tem que ressarci-lo, e isso precisa entrar no orçamento da pesquisa. Entenderam? Ou faz igual a professora Renata, vai pesquisar a lâmina. Entenderam? Se o seu participante de pesquisa precisa vir ao instituto sem que ele já tivesse que vir, você tem que ressarci-lo. Agora, se você já vai pegar um participante de pesquisa que já está vindo na clínica, você não precisa ressarcir. Entenderam? Professor, eu só falo com ela quando ela já vem aqui mesmo, ela já teria que vir. Você não precisa ressarcir, mas você no projeto tem que garantir que vai ressarcir caso ela gaste algo com a sua pesquisa que ela não gastaria se não tivesse pesquisa. Entenderam isso aqui? Isso é fundamental. Todo mundo entendeu o que é ressarcimento? Ressarcimento é esse. A pessoa gastou algo com a sua pesquisa que ela não gastaria. Você tem que ressarcir. Ficou claro? E o que é indenização? Você precisa dar garantia de indenização, ou seja, um valor a ser estabelecido judicialmente em decorrência de algum risco que a sua pesquisa envolvia, mas que você não mediu. Entenderam? Então a pessoa sofreu algo durante a sua pesquisa que o risco não foi medido, não foi mensurado, ela pode pedir uma indenização. Agora, se o risco foi medido e você conteve o risco, aí não é cabível a indenização, tá? Isso aí não precisa. Mas você tem que dar a garantia de indenização em detrimento de consequências não previstas no seu projeto de pesquisa. Todo mundo entendeu isso? Renato, mas tem que colocar lá um valor? Tem que colocar valor nenhum, tá bem? Nem você precisa dizer, inventar uma frase para ficar bonito. Tem pesquisador que faz isso. Em decorrência de qualquer problema com essa pesquisa, o participante será indenizado. Olha o que ele acabou de dizer. Em decorrência de qualquer problema. É qualquer problema? Então como é que você vai fazer a indenização de uma pessoa que tiver um problema de um risco já previsto? Você vai pagar a indenização? Não. Então não bota qualquer problema. Entenderam? No nosso TCLE padrão já tem uma frase pronta. É só vocês não mexerem nela. Entenderam? Que a pessoa vai ser indenizada em decorrente de riscos não previstos naquela pesquisa. Acabou. Está resolvido. Todo mundo entendeu essa lógica da indenização? Ficou claro? Tranquilo? Por fim, a pesquisa em ambiente virtual, que ela está cada vez mais comum. Eu vou pegar o e-mail de alunos de odonto da Estácio e vou fazer com eles uma abordagem para saber o quanto eles aprenderam sobre microbiologia. É uma pesquisa em ambiente virtual. Você vai recrutar eles por e-mail, ou pelo Instagram, ou por grupo do WhatsApp, ou pelo Telegram. Eles vão responder um questionário virtual. Essa é uma pesquisa em ambiente virtual. Para isso, existe um ofício circular que foi criado ao final da pandemia, que regulamenta esse tipo de pesquisa. Ele é bem simples. Se vocês clicarem aqui no PDF, vocês vão ter acesso a ele. Eu coloquei ele aqui. Mas o básico é vocês sempre deixar claro onde e como vocês vão recrutar essas pessoas. Não adianta você dizer, trabalharemos com 30 alunos de odonto da Estácio. Como você vai recrutar? Como? Porque tem pessoas, por exemplo, que usam bancos de dados de instituições e elas não mandam uma carta da instituição dizendo que aquela instituição está de acordo com aquela pesquisa. Vai cair em pendência. Então, se você vai lá na coordenação da Estácio, pedir os e-mails dos alunos, vai procurar a Carol deles, né? Eu quero o e-mail dos alunos para mandar e-mail para eles. A coordenação da Estácio tem que dar uma carta de anuência.
essa coordenação está ciente do projeto de pesquisa tananã, 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 e está cedendo os e-mails de tal e tal e tal período, em vista disso e disso e disso até a data tal. Ela assina, carimba e te entrega. Você dá isso para o CEP. Aí o CEP vai saber, olha, eles vão ter acesso ao e-mail, a coordenação vai dar o e-mail, então tá tudo bem. Eu sei onde eles vão pegar, como eles vão pegar e está autorizado. O acesso vai ser pelo Instagram. Você vai procurar pessoas que estudam lá, você vai colocar lá no seu Instagram. Estou à procura de estudantes da Odonto, da Estácio, de Nova Friburgo. Apareceu um, né? Pessoas que estudam Odonto na Estácio de tal e tal e tal período. Você precisa dizer para o CEP como você vai recrutar os seus participantes de ambiente virtual. Entenderam? Dizer se é por e-mail, se é uma lista pública. Eu vou procurar numa lista pública. Se for uma fonte pública, tá tranquilo. Mas você precisa dizer. Não precisa de carta de anuência. É uma fonte pública. Eu vou entrar em grupos do Facebook e vou recrutar pessoas que tenham problema de oclusão. Tranquilo. Mas diga que você vai fazer isso. Precisa de autorização? Não, porque você provavelmente vai entrar em um monte de grupo aberto e ficar perguntando. Mas você precisa dizer a fonte. Por quê? Senão, o CEP não vai saber como você alcançou essas pessoas. E por que o como e o quanto é importante? Por causa do cálculo amostral. As suas conclusões vão ser muito dependentes de quantas pessoas você recrutou, de onde você recrutou, para qual objetivo você recrutou. Entenderam? Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Então, se você vai fazer uma pesquisa com participantes de pesquisa de igrejas evangélicas de Friburgo, você está usando um público. Se você bota igrejas evangélicas, católicas e centros espíritas, você já tem outro público, já é outro cálculo amostral. Entenderam? Então, isso interfere objetivamente no seu cálculo e a gente precisa saber qual foi a fonte da sua pesquisa para que você alcançasse aquele N. Ok? Outra coisa importante em pesquisa de ambiente virtual, onde você vai armazenar esses dados? Não é permitido armazenamento em nuvem. Você precisa fazer o download, dizer para a pessoa onde aquilo está e garantir que você vai deletar aquilo depois de um certo tempo. Entenderam? Então, pesquisa em ambiente virtual tem uma série de pormenores que estão escritos nesse ofício, ele é bem simples, mas que você precisa seguir à risca. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Vamos lá. Cronograma. Eu já falei, né? Não vou ficar aqui repetindo mais uma vez, mas só recordando, né? Caso o projeto tenha pendências, o envio da nova versão pode precisar de adequação aos novos prazos. Então, só isso que eu peço a atenção de vocês. Sua pesquisa caiu em pendência, quando for mandar de novo, ajustei e tudo mais, vou mandar de novo. Peraí, deixa eu dar uma olhada se não mudou nada no meu cronograma. Olha o cronograma, ajusta e envia. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão do cronograma? Tranquilo? Claro, Roberta. No cronograma, a gente, quando manda para o comitê, a gente preenche uma parte, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente preenche o cronograma na própria plataforma Brasil e no texto também. Então tem que lembrar de trocar nos dois lugares, porque as pessoas são atentas no dia de hoje. Então quando veio a pendência, eu vou ter que dar mais um mês para coletar meus dados. Aí eu tenho que trocar tanto lá na plataforma quanto no texto, que às vezes fica... Exatamente. Não está em acordo, aí volta. Você mudou no texto, mas não mudou na plataforma. Exatamente. Todo mundo entendeu isso? Mas geralmente, quando muda em pelo menos um lugar, a gente coloca como recomendação. Pior, e recomendação não é pendência, né? É só recomendação. Agora, quando não muda na plataforma, porque é o lugar de registro principal, aí tem que ser pendência. Entendeu? Todo mundo entendeu essa questão do cronograma, gente? Isso é bem simples, né? A análise de risco. Já falei um pouco, mas vou voltar em alguns pontos, tá? As informações básicas do projeto, ou seja, aquele documento principal sobre o projeto que fica na plataforma Brasil e o termo de consentimento devem conter qualquer possibilidade de dano à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano. Professor, é tudo isso? Sim!
Aí a pessoa vem e fala assim, essa pesquisa não contém risco. Claro que ela contém risco, ainda que seja mínimo, ela vai conter. Entenderam? Isso é, qualquer dano direto ou indireto, bem como tardio ou imediato ao participante da pesquisa e não ao pesquisador, como eu disse a vocês. Não, o risco que eu vou ter na clínica é me furar com bisturi. Não é você, é o participante da pesquisa. Entenderam? Ou a execução do estudo. Ou seja, todo risco apontado na pesquisa, ainda que mínimo, precisa de uma garantia de minimização por parte do pesquisador, tá? Então você vai colocar a pessoa para responder um questionário. Digamos que o questionário demore 30 minutos. O risco é o desconforto. O que você vai colocar para minimizar? A pessoa vai ter o tempo que ela precisar para responder o questionário. Entenderam? Existe ali um cansaço que ela pode ter ou um desconforto porque as perguntas são um pouco duras. Dá tempo para a pessoa responder. Entenderam? Diz que você vai colocar alguém da sua equipe ali com a pessoa para caso ela tenha algum tipo de dúvida, algum tipo de problema, você vai estar ali para dar uma assistência para a pessoa e etc. Sempre é importante minimizar o risco. Tá bem? Fala, Roberta. Tá. Vou ficar aqui. Vamos lá. Em relação a cálculo amostral, gente. Eu sei que isso aí pode parecer um pouco aterrorizador para alguns, mas, por favor, não se sintam aterrorizados, tá? O que acontece? Por que o cálculo amostral ele é muito comum? O erro, né? A pendência. Primeiro, porque toda pesquisa deve apresentar o mínimo de fundamentação científica que justifique a escolha do número de participantes da pesquisa. Então, se você não coloca o cálculo amostral, significa que você não fez o cálculo amostral. Então, você está chutando um número de participantes. Se você está chutando um número e você errou para mais, você recrutou mais gente do que deveria. Você está expondo mais pessoas a risco do que necessário. Se você chutou um número a menos, sua pesquisa é inútil. Desculpa, ela não vai ter relevância científica. Entenderam? Então você tem que ter um N que atinge ali um arco, né, de pessoas, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, que dê validade científica para o seu projeto. E o cálculo amostral ele serve para isso. Então, convidar participantes de pesquisa a menos ou a mais constitui um erro grave metodológico e ético. Se você não domina estatística, peça ajuda. E a Conep está pegando no nosso pé com isso. Por quê? Várias pessoas fazendo protocolos de pesquisa com cálculo amostral, assim, pueril, de as pessoas que você vê que ela não sabe, ou ela pediu ajuda para o chat GPT. Ainda teve uma pessoa que disse, cálculo amostral, segundo o chat GPT, então presta atenção. Professor, eu não posso usar o chat GPT? Não. Por quê? Porque ele não é pesquisador. Professor, mas ele pode me ajudar, como ele também pode te atrapalhar. Então, presta atenção. Sites automatizados, inteligência artificial, não são fontes aceitáveis para o CEP e para a Conep. Professor, o que eu faço? É simples, gente. Se você está fazendo um protocolo de pesquisa, que você já tem outras pesquisas semelhantes à sua, usa como referência para o seu cálculo. Entendeu? Coloca lá a referência. Essa pesquisa está sendo realizada segundo fulano et al. 2014. Está referenciado. É um projeto validado. Ou se você está fazendo amostra por conveniência. O que é amostra por conveniência? Você não sabe quantas pessoas você vai ter no seu estudo. Eu vou procurar participantes de pesquisa que tenham um problema metabólico, uma diabetes da vida. E eu vou ficar esperando eles aparecerem aqui na clínica. Você tem cálculo amostral? Não, o seu N é aberto. Entenderam? O nome disso é amostra por conveniência. No final você vai descobrir o seu N, aí no final você vai aplicar um dado estatístico ali, de acordo com o N que você conseguiu. Entenderam? E o nome disso é amostra por conveniência. Então, se vocês não sabem fazer o cálculo, por favor, gente, não peçam para o chat GPT.
a gente já teve problemas sérios na Conep em relação a isso. Tá bem? Problemas sérios, porque não existe um documento que valide isso. Se futuramente isso for validado, tudo bem. Existem alguns grupos no Brasil que são pessoas ligadas à estatística, que realmente são profundamente conhecedores, e eles cobram por esse serviço. Eles têm sites ou eles prestam consultoria para que você faça lá o cálculo com eles. Entendeu? Isso é proibido? Não, só que isso é caro. Isso é caro, não sei se você vai ter grana para pagar isso. Aí, se você quiser fazer isso, tudo bem. Mas a minha sugestão, usem referências. Pega uma fonte aceitável ali, um trabalho que já foi feito naquela mesma linha que a sua, e use como referência de cálculo amostral. Ainda que o seu número seja diferente, a referência de cálculo é a mesma. Entenderam? É a maneira mais tranquila de vocês fazerem esse referencial do cálculo amostral. Todo mundo entendeu? Na dúvida, o que vocês vão fazer? Manda mensagem para mim, para o número do CEP, manda o meu e-mail, bate lá na minha casa, vai lá, não faça sem cálculo amostral decente. Entenderam? Professor, não tem o seu contato, a Roberta tem, no final da apresentação vai ter, todo mundo aqui tem o meu e-mail, eu deixo o meu endereço aqui para vocês, tudo, tá bem? Mas por favor, gente, por favor. Pois é, vamos lá. Pesquisa em ambiente virtual. A esmagadora maioria dos pesquisadores, mas gente, é direto, eles não conhecem esse ofício de 2021, porque é relativamente recente, tá? Então esse ofício, eu coloquei o QR Code aqui para vocês escanearem, e vocês vão abrir esse ofício e vocês vão ver como ele é simples. Tem pequenas medidas ali que você precisa tomar providência para que a sua pesquisa tenha uma garantia ética correta, tá bom? Então, minha sugestão, se vocês forem trabalhar com pesquisa de ambiente virtual, dá uma lida. Ela tem, se eu não me engano, 2 ou 3 páginas, tá? Eu não me lembro certo. Mas é bem simples, são pequenos pontos de atenção para que você tenha a validade ética da sua pesquisa, tá bom? Então, pesquisa em ambiente virtual, ela pode ser feita, mas ela precisa seguir as normas desse ofício circular. Senão, a gente não tem como validar, tá bem? Detalhes importantes que vocês precisam saber sobre pesquisa em ambiente virtual. Primeiro, detalhar ao máximo a metodologia, especialmente a coleta de dados. Lembra que eu falei? Eu vou fazer uma pesquisa com o pessoal da Estácio. Como você vai pegar o e-mail desse povo? Como você vai ter acesso a essas pessoas? Isso precisa estar dito, tá bom? O modelo de consentimento, se você vai fazer um registro de consentimento, que é um modelo virtual, você coloca lá uma página do Google Forms e vai estar escrito lá. Ao clicar aqui embaixo, você aceita o termo, você vai lá e a pessoa clicou, está assinado. Entendeu? Isso é um registro de consentimento. Ou se você realmente vai dar o termo para a pessoa assinar. Sigilo no procedimento que envolve qualquer tipo de convite por meio virtual. Não, eu fiz o convite para o pessoal da Estácio, mas eu coloquei os 35 e-mails, todos eles lá no principal. Não. Você tem que colocar como oculto. Ninguém pode saber que está sendo convidado junto com outra pessoa que está sendo convidada. Ela precisa ter sigilo. Entenderam? Coloca como cópia oculta. Em casos de menores de idade, o primeiro contato é sempre com os responsáveis, nunca com a criança. Tá bem? Ou com o adolescente, né? Segurança e sigilo na transferência e no armazenamento de dados. Então, tomar cuidado, né? Porque já aconteceu de um pesquisador estar fazendo uma pesquisa no ambiente virtual, ele ter os dados todos lá dos participantes de pesquisa, o áudio que as pessoas tinham mandado, e ele colocou no Drive, e no Google Drive ele não colocou protegido. Estava lá, qualquer pessoa com um link pode ter acesso como leitor. E vocês, não sei se vocês sabem, mas existem hackers que ficam fazendo busca em arquivos liberados do Google Drive. Eles encontram, é fácil de encontrar, tem até se você pedir para o ChatGPT essa fórmula, ele te dá. E aí você acha ali livros, entrevistas, fotos que estão liberadas na internet. Aí imagina o dado da sua pesquisa ser vazado. Entenderam? Então, você precisa garantir o sigilo na transferência e no armazenamento desses dados. Eles não podem ficar armazenados em nuvem por muito tempo. Eles precisam ser deletados e copiados em mídia física, tá bom?
pelo menos durante a duração da pesquisa. Gente, vamos lá. Eu nem precisaria falar nada. Existe uma carta circular que explica tudo que eu vou falar aqui. Eu nem precisaria. É uma cartinha de 2 folhas que explica o que é relato de caso, o que é projeto de relato de caso. Mas vamos lá. Por quê? Talvez isso aí seja o que mais incida sobre a vida prática de vocês, tá bom? No TCC e etc. Mas vamos lá. Precisamos aqui falar sobre relato de caso. E hoje, relatos de caso já lideram, ali nos últimos 6 meses, relato de caso já está liderando a nossa lista de pendências. Por quê? Porque as pessoas não estão compreendendo o que é um relato de caso. E aí a gente precisa aprender isso aqui. Então, muitos pesquisadores, eles confundem projeto de relato de caso com relato de caso. Ah, Renato, vai dizer que tem diferença? Tem. E eu vou explicar, tá? Algumas revistas também confundem. Meu Deus, Renato, a revista confunde? Confunde. E aí que vem um problema, porque a revista pede uma coisa, o comitê de ética pede outra, e aí fica o pesquisador no meio do caminho apanhando dos 2 lados. Entenderam? E aí a gente tem que solucionar esse problema. Bem como alguns integrantes de banca de TCC também não entendem. Aí o CEP fica num lado, o pesquisador, o aluno do outro, a revista do outro, a banca do TCC de outro, e vocês apanhando ali no meio. Então essa carta circular, ela esclarece tudo. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui. O que basicamente a carta circular explica? Ela vai falar a diferença de relato de caso para projeto de relato de caso. Então prestem atenção, depois eu vou explicar essa questão do problema do guarda-chuva aqui. Vocês já vão entender. Gente, preste atenção. O que é um relato de caso? É a modalidade de estudo na área biomédica, que é de vocês, com delineamento descritivo, sem grupo controle, de caráter narrativo e reflexivo, cujos dados são provenientes da prática cotidiana ou da atividade profissional. Então você pode ter um relato de caso da sua clínica particular, aqui do hospital, da clínica, do hospital, da fono, de qualquer lugar. Você pode descobrir um caso interessante e querer relatar. Mas preste atenção porque tem características nisso. No momento da elaboração do relato de caso, os eventos narrados estarão consumados. Já acabou. Entendeu? Poxa, eu lembrei de um caso de uma menininha que eu atendi, que aquilo dava um bom relato. Você já fez o atendimento? Já. A menininha está tratada? Tá. Você já finalizou tudo? Já. O que você tem na mão é um relato de caso. Ou seja, está tudo consumado. Você já acabou o processo, ele está finalizado. Não estando previstos experimentos com objeto de estudo. Você não vai fazer uma nova etapa de abordagem de protocolo de pesquisa. Já acabou. A única coisa que você ainda não fez foi escrever o relato. Todo mundo entendeu isso? Então, se você já acabou, finalizou, defini, você tem um relato. Professor, e se eu agora estou fazendo o tratamento de uma pessoa e eu vi que aquilo pode dar um relato, eu ainda não acabei? Então acaba. Acaba. E aí, quando você acabar, vai virar um fato consumado e você vai ter nas mãos um relato de caso. Qual é o objetivo do relato de caso? Destacar um fato inusitado ou relevante, ampliando o conhecimento ou sugerindo hipóteses para outros estudos. Atenção, atenção, atenção. O consentimento, quando for o caso, né, do participante de pesquisa, deve ser obtido antes da submissão à plataforma Brasil. Professor, não estou entendendo nada. Calma. Caso haja correções, pode acontecer, né? O mesmo deverá ser assinado novamente pelo participante de pesquisa. Que absurdo! Calma. Preste atenção. Digamos que você vai fazer um procedimento comigo. Eu, professor Renato. Abri a boca, você viu. Renato, você tem um caso raro. Ótimo. Você já me tratou? Sim ou não? Não. Você viu um problema. Você já tem a conclusão do caso? Não.
Isso é um relato de caso? Não, isso é um projeto de relato de caso. Você ainda vai fazer. Como você ainda vai fazer, o que vai constar no meu termo de consentimento? Os riscos do processo clínico e da eventual publicação. Entenderam isso? Então você vai dizer, você vai ser anestesiado, você vai passar por uma cirurgia, tem risco de hemorragia, se eu não me dava boa nota, eu fiquei um pouco assim, então talvez eu bote um pouco menos de anestesia. O senhor concorda? Concordo. Peguei o termo. Para clínica. Agora você tem como um participante de pesquisa, ele já acabou a parte clínica dele, e você colocar como risco que ele não vai sofrer dor? Não, ele já acabou. Então qual é o risco que um paciente tem, que um participante tem, de um projeto que já acabou? É o mesmo risco da Renata. Qual é o risco? Sigilo. Entenderam? Você vai fazer uma publicação e a pessoa não pode ser identificada. Você tem que garantir que você vai guardar os dados dela e ninguém vai identificar a pessoa. Entenderam? Então, aqui, esse consentimento de um relato de caso não tem nada a ver com a clínica. Tem a ver com a imagem que a pessoa vai ter na sua publicação. Todo mundo entendeu isso? Renato, oi. Olha só, quando você fala projeto de relato de caso, eu acho que até, assim, em termos de TCC, vamos pensar, quando a pessoa vai começar lá com a Roberta no TCC1, ela quer fazer um relato de caso que por acaso ela viu, ainda não finalizou, ela vai submeter como um projeto de relato de caso. Isso. Perfeito, aí vai submeter um comitê, porque ela vai botar o paciente para aquilo. Agora vamos lá, duas situações. Você pegou um aluno, que é o que está acontecendo muito hoje em dia. Você tem um aluno que acompanhou um caso na clínica, o caso já está finalizado, então é um relato de caso, e aí estão pedindo o comitê de ética, quando ele vai submeter esse trabalho, por exemplo, num congresso, numa jornada, num congresso. O que a maioria das pessoas faz? Vou falar até por mim, tá? Pode me crucificar aqui, tô errado, mas vamos embora. Vamos lá, a gente está aqui para isso, ué. O que acontece? Normalmente esse caso que já foi relatado, que já acabou, ele é da clínica. De um projeto que eu já fiz. É isso. Entendeu? Aí o que eu faço? Vou explicar. Eu vou lá e pego o meu... Porque ele foi retirado do meu projeto. Ele está sendo só um evento, entendeu? Eu vou lá e pego aquele comitê de ética do meu aluno. Ok, vamos lá. O Congresso vai rejeitar? Então, não sei. Não. Então, o que eu estou na dúvida é o seguinte... Qual é essa exigência? O que está acontecendo em termos de exigência, por exemplo, uma revista para relato de caso? Por que eles estão pedindo agora para a gente isso, uma vez que a gente já tem isso registrado? Então, vamos lá. Gente, isso aqui é o suprassumo. A gente poderia fazer um desses só para relato de caso. Mas o que acontece? Quando você criou o seu projeto lá atrás... Lá atrás, já está com tudo certinho. Comecei a criar o projeto. Lá já estava previsto que você ia fazer um relato de caso, que a pessoa ia ter a imagem dela exposta, a voz dela exposta, o rosto dela, o dente dela, não estava previsto. Como isso não está previsto, você está expondo algo cientificamente que não está previsto no seu projeto. Se você colocar isso lá no começo, tipo assim, a partir de agora eu quero proteger todos os meus participantes de pesquisa numa eventual publicação. Coloca lá. Você coloca isso no termo, entendeu? Caso seja publicado, você autoriza que eu mostre um dente seu. Exatamente, aí você vai pegar isso, aí você vai pegar aquele termo que a gente tem, de uso de imagem e voz, também tem no site, a pessoa vai preencher. Você acabou o seu projeto, gente, eu vou selecionar 5 aqui para mostrar no congresso. Você já vai ter lá, bonitinho, o TCLE dessas 5 pessoas assinado. E aí o CEP não vai perturbar seu juízo nem o Congresso. Agora vamos lá, só para terminar o assunto aqui. Então, nesse seu projeto maior, guarda-chuva grandão, não estava previsto o relato. Então, assim, o Congresso ele não vai encher seu saco, porque ele não vai procurar. Mas se acontecer, hipoteticamente, a pessoa está lá no Congresso e fala assim, professora Carol... Eu acho que esse projeto, eu estava nesse projeto aqui, mas ela não falou para mim que ia publicar meu dente aqui, não. Acabou. Judicialização em cima de você. Não me peçam mais, hein? Jornada e congresso, não
Não, peraí, gente, peraí, não. Agora ele vai contar a parte boa. Não, gente, mas o objetivo não é esse, gente. Não, é a gente que está, na realidade, somos nós, na realidade, são os professores orientadores. É porque a gente tem que deixar isso claro lá. Isso. Aí eu vou contar um caso que aconteceu na semana retrasada, de uma professora nossa, colega nossa aqui de dentro da casa. Me procurou, Renato, descobri um caso aqui de uma pessoa e tal, que eu tô querendo muito fazer um relato, tem um congresso que agora, vai acontecer agora aí, acabou dia 30 de agosto a inscrição, não sei qual é. Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Eu fui instruindo ela, passo a passo. O que você tem que fazer? E aí eu fui dizendo para ela o que ela precisava fazer para colocar esse relato de caso na rua. Sim. E o que você precisa fazer para entregar um relato de caso para o CEP? Ele está finalizado, o seu modelo final. Então ele já vai estar com introdução, revisão bibliográfica, resultado, conclusões, discussão, bibliografia. Tá pronto. É aquilo que eu vou apresentar na revista ou no congresso. E aí essa professora falou, sim, mas é só um resumo. O congresso não vai me exigir discussão, conclusão, é só um resumo. Aí eu falei para ela, o que você tem que mandar para o CEP é o resultado final. O que você vai mandar é o que você vai mandar para o congresso. Porém, você vai dizer que aquilo está sendo enviado para um congresso e que o seu modelo final não conta com discussão, não conta com conclusões, porque não é uma exigência do Congresso. E aí o que o CEP vai dizer? O CEP vai dizer lá, caso esse caso seja apresentado numa revista que exija discussão, ele precisa ser ressubmetido na sua versão final. Entenderam? Por quê? Entendam, gente, o lado do participante da pesquisa. Se você vai expor um participante de pesquisa somente com os resultados, é uma coisa. Se você vai discutir sobre aquele caso, já é uma outra abordagem em cima dos dados da pessoa. Então, o que o Comitê de Ética faz? Ele vê se naquele relato que você está enviando, se aquele ponto, aqueles números finais, aquele modelo final que você apresentou, se o participante da pesquisa, ele está resguardado no seu sigilo, na sua confidencialidade, se as imagens dele estão bem protegidas. Agora, digamos que você vai escrever um review muito maior, com muito mais dados. Não, eles já aprovaram para mandar para o Congresso. Foi outra aprovação. A forma de exposição é outra. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que submeter novamente, partindo daquela primeira aprovação. Esse é um relato que já foi aprovado, você pode até pedir uma emenda. Entendeu? Uma emenda. Agora eu solicito a aprovação num novo modelo. O modelo agora tem discussão, o modelo tem conclusão, eu aumentei a revisão bibliográfica, eu coloquei mais foto, e aí a versão final vai ser avaliada pelo CEP, e o que o CEP vai olhar? Se o participante da pesquisa está bem protegido, só isso. Protegido o quê? Na imagem dele. No caso da fono, da voz, no caso de vocês, de um dente, de uma foto. Acabou. Está bem protegido? Vida que segue. Essa colega nossa, o projeto dela passou de primeira. Foi-se embora. Precisou de nada. Agora, por que já tem que estar, antes da submissão ao CEP, o TCLE assinado? Porque a pessoa já tem que ter concordado com a forma como você vai expor os dados dela. Entendeu? E aí ela já deixa o TCLE assinado, você já submete ao CEP o TCLE assinado. Porque você tem que mandar a versão final. Professor, e se o TCLE tiver algum erro? Não vai ter erro, porque é só vocês copiarem o modelo do site. Segundo, se tiver erro, você corrige, pede para a pessoa assinar de novo, ressubmete e vai ser aprovado. Todo mundo entendeu aqui? Agora, o que é, antes de vocês levantarem os 4 braços, espera aí. O que é um projeto de relato de caso? Isso aqui é interessante vocês entenderem a diferença. É simples, mas é importante. Essa modalidade deve ser submetida como um protocolo de pesquisa normal. Professora Carol, eu vou fazer uma série de abordagens. Lá no final, se aparecer algum caso interessante, eu vou querer relatar. Entenderam isso? Você ainda não começou o processo de pesquisa. Você ainda não fez as intervenções, você ainda não fez as abordagens clínicas com o participante. Então você vai ter que ter um termo de consentimento
para a parte clínica e nele vai estar previsto a aprovação do participante, o consentimento dele, para que você depois publique os dados dele, como um relato. Ou você pode até fazer um outro TCLE, fazer 2, mas não é necessário, tá bem? A confecção do relato de caso e a tomada do consentimento, ou seja, ou do assentimento, né, devem ser realizados após a aprovação do protocolo pelo sistema CEP-CONEP, devendo se anexar na plataforma Brasil o modelo de TCLE que será utilizado. Por quê? Porque você ainda não começou. Entenderam isso aqui, gente? Então, o projeto de relato de caso, se você vai fazer um TCC que você prevê que vai ter um relato de caso, mas você ainda nem começou a encostar nos participantes de pesquisa, seu caso é esse aqui. Entenderam? E o seu termo de consentimento é o de qualquer projeto de pesquisa normal. Agora, se você já finalizou o processo, é esse aqui. Lembrando do problema que a gente falou a respeito do guarda-chuva. O seu parecer inicial de um projeto do qual você pensou um relato de caso, o Congresso, ela provavelmente não vai implicar com você, mas não é o correto do ponto de vista jurídico. Entendeu? E esse projeto de relato de caso é para um caso? Um caso. Não, mas se você... Por exemplo, você vai submeter no mesmo... Vamos supor que você fosse avaliar dentro de uma mesma logística, tipo 2 pacientes. Mesma coisa, pode fazer numa tacada só. Isso. O que vai ter de diferente? Os consentimentos. Entendeu? Você pode fazer até com 100 pessoas, desde que você mostre lá a assinatura dos 100 TCLEs. Mas dentro do projeto... Só um pouquinho, Desculpa, fala aí. Dentro desse projeto, se a gente tiver um projetão grande, certo, se tiver relatado que a gente vai usar o relato de caso, tudo bem. Tudo bem, problema nenhum. Problema nenhum, só que aí você vai ter que... Então, Renata, só que aí você só tem que lembrar o seguinte, quando você for criar o TCLE, você precisa ter em mente, minimamente, o que você vai expor de dados desse paciente para você protegê-los no termo de consentimento. Entendeu? Porque senão você... Não, tudo bem. E só uma outra pergunta, assim, tem muitos alunos procurando a gente também para fazer relato de casos antigos. Ótimo. Que não tem o TCLE. Isso é invalida? Não. Justifica a ausência. Não tem problema nenhum. Mesmo expondo a foto, por exemplo, de uma lesão da boca. Não expõe o paciente, expõe a lesão da boca. Então, aí o que acontece? Você vai expor a lesão da boca, vai dizer que não tem acesso. A universidade, ela tem a guarda do arquivo, do prontuário. A universidade... Não, alguém tem. Ainda que seja um paciente de um consultório, tá? Alguém tem a guarda sobre aquilo. Quando um paciente qualquer vai ser atendido, principalmente numa instituição, geralmente ele tem ali um termo que ele assina do prontuário que aquilo ali pode ser utilizado e tudo mais. Aquilo ali dá a garantia de que a instituição está resguardando aquele prontuário. Então você pode apresentar o consentimento da instituição. A instituição dá anuência para você fazer aquilo. Tem até um modelinho que eu coloquei aqui, ó. Tá? Depois eu vou mostrar, mas vamos lá. Então, se você não tem a guarda, a instituição tem. Então você justifica que não tem como ter TCLE porque você não tem acesso à pessoa. O CEP não vai implicar com isso. Mas você precisa da autorização da instituição. Renato, e se for uma clínica particular, o dentista daquela clínica, ou o médico e etc., ele vai se responsabilizar pela utilização daqueles dados. Aquilo é como se fosse um banco pessoal dele. Entendeu? Aí, dependendo do que for exposto, o CEP não vai implicar. Não, vai mostrar uma ferida. Não vai agora. Por exemplo, eu trabalhei alguns anos em outro estado, no Hospital do Câncer de Cuiabá, antes de vir para cá. Certo. Eu tenho muitos casos de lá, muitos casos. Então, assim, daria para usar com os alunos numa boa. Quantos você quiser. Só que eu não sei se eu consigo, lá do Hospital do Câncer, um papel, entende, para mandar para o CEP. Claro que consegue. Eles com certeza têm uma pessoa responsável pelo prontuário de lá. Todo hospital tem. Aqui no Raul Sertão. É um papel simples, olha aqui, ó. É um papel simples, tá vendo? Ó, termo de autorização para realização de pesquisa com acesso a prontuário. Esse modelo aqui, se o hospital lá não tiver, você pega esse papel aqui e dá para eles. Aí eles vão, aí você preenche, eles vão assinar.
Ah, Renato, mas eu não sei se eles vão querer. Assim, a gente recebe direto, assim, não tem... No Raul Sertã e tal. Agora, o que acontece? Só uma diferença aqui, Renato, importante. Existe uma diferença entre esse termo de autorização para realização de pesquisa com prontuário e o termo de anuência. Então... Anuência é tipo parceria. Isso. Né? Aí não é coparticipação. É tipo assim, digamos que eles aqui vão pegar material de participante de pesquisa aqui e vão pegar no CTI do Raul Sertã. O Raul Sertã precisa dar uma anuência, dizendo, olha, eu tenho ciência de que isso está sendo feito aqui, mesmo que a parte de análise clínica ou laboratorial não esteja sendo feito aqui, mas eu sei que os meus pacientes estão envolvidos. Isso é anuência. Isso aqui é quando você quer que o hospital ou que a clínica dê para você o acesso ao prontuário. Isso aqui é o que você vai precisar lá de Cuiabá. Tá bom? Aqui, por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui não tinha na primeira edição que a gente fez aqui. O que acontece? Quando nós precisamos ter acesso ao prontuário de um paciente, tudo que você pega de um participante de pesquisa, aquilo é propriedade dele. Entenderam? Ele é dono. Ele é dono do sangue que você coletou, da saliva que você coletou, do dente que você ficou com ele. Ele é proprietário. Só que ele pode fazer uma transmissão dessa guarda de propriedade para a instituição. Entenderam? Um prontuário é isso. Ele vai dando ali as informações e aquilo vira um prontuário. Esse prontuário fica sob responsabilidade da instituição. E aqui no Instituto nós não tínhamos uma pessoa responsável por isso. Entenderam? Quem é responsável pelos prontuários da clínica? Não tinha. E aí uma professora me procurou e falou, Renato, eu preciso fazer um projeto que usa prontuário. Eu falei, tudo bem, eu preciso desse termo. Ah, não tem esse termo. Tem uma professora que me mandou um outro termo, que não é esse, em que ela, professora pesquisadora, se responsabilizava. Eu falava, não tem como, é conflito de interesse. Você não pode se responsabilizar pelo prontuário se você é a pesquisadora. Precisa ter alguém da instituição. Aí eu procurei o Vinícius, procurei a comissão de clínica, e aí o Vinícius está vendo uma pessoa que vai ficar responsável por isso. Por hora, é o professor Marlos, ok? Por hora é o professor Marlos que está assinando. Então, esse é um documento fresco, novo, ele foi utilizado apenas 2 vezes até agora. Agora, no mês de julho e agosto. É um documento novo que a gente colocou no site. Não, o Jefferson ainda não publicou. Mas está aqui o documento, é só vocês escanearem que eu coloquei ele no Google Drive. Aí é só vocês colocarem aqui o preenchimento, ó. Tá bem? E aí o Marlos assina e vocês podem usar prontuário à vontade. Todo mundo entendeu isso? Então, o que você precisa, Renata, é esse documento aqui, ó, com as devidas adaptações. Tá bom? Fala, Robertinha, desabafa, vai. Eu tenho algumas dúvidas sobre o relato de caso. Vamos lá. Os alunos, né, Depois eu vou falar algumas outras coisas sobre o TCC também. Vamos lá. que é o projeto. Não, volta. Sobre o guarda-chuva. Se eu estou organizando um evento e aí eu não quero passar por isso, de aceitar um projeto, um parecer de um projeto guarda-chuva que não estava contemplado. Como é que eu, organizadora do evento, consigo saber se aquele parecer daquele projeto está contemplando ou não a apresentação do relato? Eu consigo? Consegue. Isso é antiético? Não, não é antiético, não. É seu direito. Para isso existe o número do protocolo. Aí você pode pedir ao CEP que dê para você o histórico daquele CAI, né, daquele documento. Aí você vai explicar a razão de estar pedindo aquilo e o comitê de ética vai te dizer, olha, tá aprovado para isso ou não está aprovado para isso. Eu posso fazer essa consulta em Com certeza. organização de evento? Enquanto... A gente recebeu uma denúncia agora sobre isso. Ah, que interessante. Não foi nosso aqui, não. Não foi nosso, não foi daqui, não. Não foi daqui do Instituto, não. Foi de outro lugar. Mas a gente recebeu uma denúncia. Olha só, gente. A gente recebeu uma denúncia. Mas estava tudo certo, assim. Foi denunciado, mas estava tudo certo. Agora vamos lá, gente. Presta atenção. Vai, é que eu ia explicar uma coisa que eu não sei se é o que tu vai me perguntar, mas vai lá. Não, é assim, ó, que eu tenho um caso que eu acompanho há 10 anos já, e quando a pessoa chegou para ser atendida, assinou, por exemplo, um termo do meu consultório. Certo.
Só que aí aquele termo não estava tão adequado com o padrão que tem lá no site do CEP. E eu não vou conseguir mais ter contato. Eu posso fazer isso justificando? Pode. E vai cair naquele... Sim. Aí você justifica, diz que não tem acesso. Eu já submeter dizendo isso, olha, já tem... Não, é o ideal. Quanto mais claro você for, melhor. O relato, ele já está finalizado. É realmente Sim, mas eu É. não quero correr o risco de ter que ser solicitada a reassinar o Mas é justificativa. Não, aí você justifica. Aí você apresenta o que você tem, diz que você não tinha ideia de que aquilo ali ia te levar àquele ponto, né, de fazer um relato como você está fazendo, mas... A questão é deixar bem claro no projeto tudo que eu... Na hora que eu submeter, eu já explicar tudo, né? Às vezes É a o gente ideal. não fala. Eu acho que a gente... A gente acha que E acha assim, isso aqui eu acho que eu não preciso falar. Não tem problema nenhum falar. Parece que a gente está falando demais. Não tem problema nenhum falar. Pelo contrário, quanto mais vocês explicarem, melhor, entendeu? Quanto mais vocês explicarem, melhor. Tem uma pessoa que mandou um projeto e botou assim, eu não sei se ficou claro. Caso não tenha ficado claro, vou explicar melhor. Aí a pessoa explica. Não tem problema nenhum, tá? Fala também das prioridades, que se especificar que é o TCC, tem prioridade. Então, exatamente o que eu ia falar agora. Então, gente, o que acontece? Vocês, digamos que vocês vão fazer um projeto que, ao final, tem um relato de caso, tá bem? Seja porque vocês vão projetar um relato, seja porque vocês chegaram ao final e descobriram que tem um relato legal para fazer. E aí vocês precisam defender o TCC de vocês e depois aquilo precisa ir para o banco institucional. Precisa ficar guardado na universidade. Isso dá uma confusão enorme. Por quê? Quando você vai para a defesa do seu TCC, aquilo já é a versão final? Não. E se a banca fala assim, cadê o comitê de ética? Já aconteceu. O que você vai dizer? O comitê de ética não vai fazer a análise de um relato de caso se não for na sua versão final. A versão final é a versão que a banca corrige. Entenderam? Então, digamos que depois da banca você precisa fazer uma correção metodológica, algo que você vai mudar na estrutura do seu trabalho. Aquilo é a versão final que você vai submeter ao CEP. Então, a sua banca não pode exigir de um relato de caso o CEP, porque a banca faz parte da construção do projeto. Vocês entenderam? O que o CEP vai receber? Se você mandar lá, isso aqui é um TCC, não foi defendido, a gente nem reprova, a gente não aceita, coloca lá assim, devolvido ao pesquisador. Por que vai devolver? Porque não é a versão final. Qual é a versão final? A versão que vocês vão pegar as opiniões da banca, os acréscimos da banca, colocam no projeto, aí essa é a versão final. Professor, mas a Roberta bota o revólver na nossa cabeça e a gente tem um prazo para colocar no banco institucional. E aí o CEP, no final do ano, isso eu combinei com a Roberta, promessa minha para ela, nós vamos fazer uma reunião do Comitê de Ética só para fazer a passagem dos projetos de TCC para eles irem com prazo para a banca, para o banco institucional. Entenderam? Então vocês vão fazer ali o período de defesa. Todo mundo defendeu. A Roberta vai dizer, pessoal, corrijam todos até tal data e submetam até tal data. Geralmente o trâmite de aceite de um projeto no Comitê de Ética é de 3 a 5 dias. Entenderam? Vocês submetem, aí o secretário tem que ler a folha de rosto, aprova, sorteia quem vai fazer o parecer. É mais ou menos de 3 a 5 dias. Aí eu convoco a reunião. Não pode ser com menos de 2 dias a convocação. Aí a gente faz a reunião, lê todos os projetos, aprova o que for aprovado, coloca em pendência o que tiver que colocar, vocês resolvem a pendência, ressubmetem, e aí se estiver aprovado não precisa passar em reunião. É aprovado ad referendo. Renato, traduz em números. Digamos que você vai defender o seu TCC, sei lá, dia 20 de março, ok? Defendi o TCC dia 20 de março. Aí você vai ter, em tese, até o dia 20 de abril para fazer as suas correções. Não um mês, que geralmente dá? Não é não? 2 semanas no máximo. Na minha época era 30 dias é doutorado e mestrado, né? Enfim, 1 dia e meio para vocês corrigirem, né? Aí vocês vão ter o prazo. Para quê? Para ter o TCC finalizado e corrigido,
para vocês, se for necessário, fazerem a submissão ao CEP. Então, ali por volta do dia 5 de abril, se você defendeu lá no dia 20 de março, dia 5 de abril você está submetendo ao CEP. Aí o CEP recebeu lá o bloco todo de TCCs, ou a grande maioria deles, vai marcar uma reunião lá mais ou menos para o dia 10. No dia 11, todos vocês estão com o parecer do CEP na mão. Professor, mas o meu caiu em pendência. Se você, sei lá, no dia 15 recebeu o seu parecer, corrigiu no próprio dia 15, no dia 16, se está corrigido, você já está com o parecer aprovado, porque não precisa de uma outra reunião do CEP, entenderam? Se você corrigiu o que tem que corrigir, quando você ressubmete, o parecerista pega, só olha, ele corrigiu, e ele aprova, de referendo. Então, eu não sei como vai ser esse processo prático com a Roberta, ela vai explicar isso para vocês, mas o que eu quero que vocês saibam? Que o Comitê de Ética, ele vai fazer especificamente para a turma de TCC, uma reunião para aprovação dos projetos de vocês, para que na hora de vocês colocarem no banco institucional, que tem prazo, vocês não fiquem presos no CEP, esperando todo aquele trâmite de várias reuniões. Eu vou fazer uma reunião só para isso. Todo mundo entendeu isso, gente? Ficou claro? Só que para isso, a gente precisa contar com a boa redação do projeto de vocês, que já seja na versão final, se for relato de caso, né, finalizado, que já tenha a assinatura do participante de pesquisa tudo bonitinho. Todo mundo entendeu? Vai, Robertinha. É importante, gente, que esse depois é para quem vai fazer relato de caso que já está consumado. Se a pessoa fez um projeto de relato de caso, sim. Aí a pessoa já tem essa aprovação no início. Isso. Desses prazos aí. Isso Isso. é só quando a gente vai pegar um caso lá atrás. Pegou uma lâmina e vai resgatar, vai fazer, tá bom? E ela fez o TCC e não submeteu. Não submeteu. Não submeteu em nenhum momento. Isso. Não tem essa... É de alguma coisa já consumada. Isso, exatamente. Mas a gente tem alunos planejando fazer um relato de caso sobre uma técnica restauradora específica. Aí é um projeto. Aí ela já vai ter a Tudo aprovação. certinho, Tudo certinho. Ok. Vamos lá, dúvidas? Manda. A primeira, são algumas. São algumas, vai lá. É de relato de caso. Assim, Aqui na frente, que é o cara que tá melhor desse forma, só porque com certeza vai ser importante. é sobre relato de caso. Geralmente os congressos, jornadas que a gente submete, eles dão um prazo curto para submissão. E talvez o CEP não dê conta da aprovação desse relato, com as pendências. Então, você disse que a gente poderia submeter anteriormente. Eu posso, por exemplo, que a gente também não tem as normas do evento, vai precisar de discussão ou não. Eu poderia submeter um relato completo, com todos os tópicos, e já deixar assim claro. Esse relato vai ser submetido posteriormente em um evento futuro. Nem precisa dizer isso, eu vou explicar. Todo mundo ouviu a pergunta dele? Então pronto. Digamos que vocês tenham uma versão final de um relato. Acabei o meu relato, eu tenho a revisão bem feita, eu tenho todos os resultados, eu tenho a discussão, acabou. Aquilo é o quê? É a versão final. E você submete. Você não precisa dizer para o CEP que aquilo vai para um congresso, vai para uma revista, não precisa. Você só diz, isso aqui é a versão final do meu relato. Entenderam? Depois, se você precisar submeter somente um resumo, que nem vai entrar a discussão, você já tem o seu aprovação do CEP. Se você vai submeter uma revista, a Nature, você também já tem a versão final, entendeu? Então, acabou o seu relato, já deixa ele pronto, todo escritinho, para se você for submeter ao CEP, você submete a versão final. Mesmo que depois na revista você não vá submeter tudo, você vai pegar só pequenos recortes, entendeu? O que não dá é para você acrescentar novas coisas que não estavam escritas na versão que você mandou para o CEP e usar o mesmo parecer. Entendeu? Não é honesto fazer isso, não é ético. Tá bem? Outra, vai. O meu TCC... Ele falou que são 12, vai. O meu TCC é uma pesquisa documental. Certo. Eu vou avaliar TCCs disponíveis em repositórios institucionais, também emendas de curso, planos de disciplina das instituições do Sudeste. São 18. E aí, algumas dessas emendas, etc., não estão disponíveis no site da instituição. Eu ia enviar um e-mail para a coordenação pedindo. Os coordenadores de curso não são a minha população ou a minha amostra, eles só vão me disponibilizar o documento. Certo. Eu preciso submeter ao CEP, como que eu faço isso? Eu preciso de um TCLE, risco, benefício, como que seria? Vou te dizer o seguinte, todo mundo entendeu o problema dele?
Ninguém entendeu nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise dos TCCs, presta atenção, e das emendas de disciplinas, não sei quais, de vários cursos, ou só de odonto, né, de várias universidades. Entenderam? Alguns dados são públicos. Para dado que é público, ele precisa de TCLE, CEP? Não. Mas para o que não é público, ele precisa. Entendeu? Se você vai ter acesso a qualquer informação que não é pública, significa que ela é sigilosa. Se ela é sigilosa, você vai precisar da anuência da instituição que você está pedindo. Precisar pedir das 18 instituições. Então, o que você vai fazer? Você vai ter uma carta padrão de anuência. Aí você vai mandar para essas coordenações. Aí essas coordenações, elas vão receber essa carta, elas vão te disponibilizar essa carta, tá bem? E elas vão dizer, de acordo com o e-mail, o documento tal recebido para o projeto de pesquisa tal e tal e tal, nós estamos de acordo e nós estamos cedendo, etc, etc. Agora, o que a instituição precisa ver é o seguinte, a ementa de uma disciplina, por exemplo, ela é de um grupo de pesquisa, de professores, entende? Então, esse é o seu público. O seu público não é a coordenação. Só que como a coordenação ela tem posse daquilo, ela pode te dar, não tem problema nenhum. Você não precisa pedir o TCLE da coordenação nem dos professores. Você só precisa pedir a anuência da instituição. Entendeu? Não precisa de termo de consentimento de nada. Você só vai pedir acesso aos dados. Igualzinho isso aqui, ó. Só que em vez de você estar trabalhando com um protocolo, né, de prontuário, você está trabalhando com emenda. Aí com esses termos, aí eu suplemento ao CEP. Isso, com essas anuências. Se você tivesse tudo isso público, nem precisava de CEP. Você só precisa do CEP porque tem coisas que estão escondidas. Entendeu? Ficou claro? Ô, Renato, Oi. nesse caso aí, são 18 instituições. Digamos que 8 eu tenho acesso à ementa no site da instituição. Não tem problema nenhum. Não precisa. Ele submete de 6 que ele não conseguiu. Exatamente. Você só vai pedir anuência para os que você não tiver acesso público. Entendeu? Acesso no site sem login, né? Aquele aberto. Isso aí entra como pesquisa social, a resolução 510. Toda pesquisa de cunho social que você tem acesso público a dado, não precisa passar pelo CEP. Entendeu? Por exemplo, eu vou aqui na rua e eu começo a olhar coisas que são públicas, que todo mundo tem acesso. Eu vou lá e faço um relato. Olha, eu vi aqui na cidade que tantas lojas usam letreiro azul, tantas usam letreiro verde. É dado público, eu estou vendo. Ou eu faço uma pesquisa na internet, entendeu? Faço uma pesquisa no YouTube, de tantos canais no YouTube que usam esses termos, aqueles termos, eu faço uma análise daquilo. É domínio público, então você não precisa passar pelo CEP, entendeu? Agora, eu vou fazer uma pesquisa no YouTube, mas eu quero a opinião do YouTuber, aí já não é domínio público, você está pesquisando a pessoa, entendeu? Então o que tiver no site da instituição, está no site da instituição, não precisa. Mas aí, por exemplo, a USP vai entrar no meu estudo, e se não estiver disponível no site da instituição, mas eu como aluno, com o meu login, eu tenho acesso, eu não posso, eu tenho que pedir anuência. Tem que pedir anuência da professora Maria Carolina. Tá? Ficou claro? A anuência não é da coordenadora, é da coordenação. Entendeu? Ficou claro? Fala, meu querido. Renato, a Nicole e eu estamos pensando em fazer um relato de caso de uma paciente que a gente atende num projeto de ensino. Certo. Mas ainda nem começamos, estamos pensando nisso mais recentemente. Já que a gente ainda não começou a fazer, a gente tem que... O ideal é você fazer o projeto, que inclusive é o que vai te resguardar melhor. Agora, digamos que acontece, tá? Você começou a fazer. Aí no meio do projeto surgiram coisas novas, que não estavam lá no começo. Aí você finaliza, você pode fazer o relato de caso inicial. Não eu sei, eu estou só te fazendo uma situação hipotética para tentar cercar todas as ideias que todo mundo tem. Você tem um projeto de relato projetado.
aquela ideia ali. Só que às vezes, no andamento do tratamento, surge uma coisa nova, que você também quer relatar. Aí você termina, você pode fazer aquele seu relato inicial que já está aprovado, e você pode até fazer um novo relato que surgiu depois, ali no andamento da pesquisa, mas aí esse final você vai submeter como relato de caso, não como projeto. Só para você entender que às vezes no andamento surge alguma coisa nova que você não tinha pensado. Entendeu? Você pode até fazer um novo relato, mas no seu caso é projeto. Entendeu? Normal, com TCLE é normal, tudo bonitinho, não precisa mandar assinado. Fazer o trabalho e depois da banca, ela fazer a apresentação depois da banca. Isso. Já que está nessa fase, então submete antes. Submete antes. Exatamente. Aí nesse caso a banca pode falar, cadê o CEP? Aí você vai estar aqui. Porque antes de começar você já tinha a ideia de fazer um relato de caso. Entendeu? E esse até resguarda mais vocês. Bem mais. Como está começando, no caso dela, ela vai fazer o projeto ainda. Vai ter aquele semestre sem nada, né? Que é o TCC 1,5. E aí depois, que é o TCC 2, eu acho que para vocês seria mais interessante fazer o projeto. Acho que acabamos, Robertinha. Mas a gente